Viver o reino de Deus implica em aprendermos a obedecer o Espírito Santo, ouvirmos e fazermos. Ou seja, por isso a pergunta e a questão que a gente precisa pensar e refletir. Quando ouvimos, fazemos, ou seja, obedecemos, essa é a questão que nós precisamos refletir no nosso dia a dia, nas pequenas coisas da vida, nas determinações que o Espírito nos faz, se nós temos obedecido ou não. Pois é nisto que está muitas vezes o revelar do reino de Deus e o viver o reino de Deus nessa terra. Nós somos chamados para falarmos acerca da salvação, da reconciliação, isto é, das boas novas. Mas que mais? Nós somos chamados também para ensinar as pessoas a viver o reino de Deus, a andar na vontade de Deus, a ser instrumento de Deus neste mundo. Mas como fazemos isso? Essa é a questão que a gente precisa entender. Queremos muitas vezes algo excepcional, e o algo excepcional nem sempre acontece. São coisas simples. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 8, 29 e 31, temos a experiência de Filipe. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. E Felipe explicou e levou esse homem a se converter e a ser batizado. Que a gente precisa dessa questão que Felipe revelou. Primeiro, ele foi chamado para ir para um caminho, ou seja, esse caminho, e que era um caminho que não passava ninguém. Nós normalmente não obedecemos a essas coisas que não fazem sentido. Chegando lá, andando e caminhando, da diante dessa situação, ele, uma simples pessoa na sociedade, perto de alguém que o Espírito simplesmente diz para caminhar perto da carruagem. Faz menos sentido ainda. O que a gente faz? Nós obedecemos ou nós simplesmente desprezamos essas determinações? São questões que a gente precisa repensar nas nossas vidas, pois muitas vezes é nesses pequenos detalhes, sem sentido, que está o nosso testemunho, que está o revelar, a oportunidade de apresentar o reino de Deus de uma forma diferente às pessoas. Reino de Deus não se trata de religião, não se trata de fazermos as coisas em termos de rituais, de liturgias, de culto, e nós priorizamos muitas vezes o culto do que de fato nós fomos chamados para fazer. Não se trata de encher um lugar, seja em casa ou seja no salão público, com portas abertas, para que as pessoas entrem. Muitas vezes não é disto. Isto faz parte do processo e pode fazer parte do processo, seja público ou seja somente em casa. Não importa. A questão que a gente precisa entender é o porquê nós fomos chamados e o que nós temos que fazer e como temos que fazer. Pois muitas vezes desprezamos esses pequenos detalhes e perdemos a oportunidade de revelar o reino às pessoas. E revelar o reino fala de um modo de vida, da vontade de Deus, do plano de Deus e do propósito de Deus para as nossas vidas. Fala da maneira como Deus nos concede a salvação, ou seja, na realidade, a reconciliação com Ele. E a gente precisa compreender isto, pois se não entendermos, nós não viveremos o reino de Deus, não viveremos a vontade de Deus. Aprender a ouvir, desenvolver a comunhão com o nosso Deus através da oração, através de um tempo que dedicamos, é importante para nós. Mas importante para as nossas vidas, para o nosso querer, para o nosso desejo. A gente precisa aprender a viver e a fazer a vontade de Deus na perspectiva de Deus, não na nossa. Pois só assim nós
cumpriremos não só a vontade, alcançaremos as pessoas que precisam ser alcançadas e o reino de Deus será revelado da maneira como Deus deseja. Que a gente possa aprender isso, compreender e aprender a agir como Felipe, obedecendo aquilo que nos é falado, mesmo que não faça sentido. Que a gente entenda, compreenda, que possamos nos submeter à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.